convidar você a abrir na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tá bom? Efésios, a gente vai ler uma passagem conhecida. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 1. Amém? Encontraram? Estão procurando ainda? Vou dar mais um tempo. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós em nossos delitos, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a palavra do Senhor. A gente comemorou recentemente, não o Halloween, nem mesmo a virada épica do Palmeiras naquela partida, mas comemoramos os 508 anos da Reforma Protestante. Que grande feito, que grande mudança que ocorreu na humanidade por conta desse acontecimento. É óbvio que esse acontecimento não aconteceu da noite para o dia. Ele foi acontecendo aos poucos. E desde então, a humanidade tem conhecido a verdade. As pessoas têm tido a oportunidade de se achegarem a Jesus sem pensarem que precisam pagar algo por isso. Então hoje eu vou trazer uma mensagem como um tributo, uma homenagem também a tudo que nós cremos e como a salvação acontece. Acontece porque Deus assim fez. Porque olha só o que disse o texto. O texto nos diz que Ele nos deu vida quando nós todos estávamos mortos em delitos e em pecado. A primeira menção da palavra pecado, a primeira menção do pecado na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 4. A primeira vez que a palavra pecado aparece. Caim mata o seu irmão, mas antes disso, o pecado estava à espreita, à porta, pronto para atacar, pronto para invadir, pronto para destruir. Certa vez, quando eu ainda era bem pequeno, eu devia ter uns 12 mais ou menos, uns 11, 12 anos. E sabe como é que são as crianças? Elas são agitadas, elas gostam de jogar videogame, elas gostam de brincar. E numa determinada madrugada, lá estava eu no FIFA, sei lá qual ano que era, 2010, sei lá, FIFA alguma coisa. E de repente, na calada de umas 2:30 da madrugada, 3 da madrugada, mais ou menos, eu comecei a ouvir um barulho incomum, como se fosse um arranhado na porta, na janela da minha casa. Achei estranho, falei, deve ser coisa da minha cabeça, eu devo estar muito impressionado por algo e não deve ser nada.
Continuei fazendo os meus gols, comemorando em cima dos amiguinhos da internet, quando de repente ouvi um barulho um pouco maior, como se estivesse abrindo a janela da minha casa. E aí eu comecei a ficar mais cismado. Mas a idade que eu tinha, o medo era maior. E eu não poderia ver quem estava lá, se existia alguém lá, ou se era simplesmente monstros da minha mente. Mas a verdade é que aquele som continuou ainda maior, e de repente, como se houvesse um pequeno desastre, ouvi um barulho como se, derrubasse algo na minha cozinha, na cozinha da minha casa. Nisso eu dei um grito meio que espontâneo. Quem que tá aí? Meus pais acordaram, a gente morava numa casa muito pequena, então a gente não tinha como falar alto e não ouvir. Eles ouviram, ainda mais um grito. Mas não somente eles ouviram, havia um invasor ali tentando entrar na casa. Um invasor que estava à espreita, tirando já os objetos da janela da cozinha para invadir e para roubar, talvez para matar, talvez para destruir. Eu tenho uma coisa para dizer: o pecado é esse invasor. O pecado é essa figura que está à espreita, tentando entrar dentro da sua vida, da sua história. E acredite, o pecado traz a ideia de que você vai ter uma vida incrível, mas na verdade ele vai te matar, vai te roubar, vai te aniquilar. Esse é o objetivo do pecado. E aí a gente tem como a primeira coisa que o texto nos diz é que estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. O pecado, no caso, ele já não está mais à espreita, esperando a quem possa devorar. Ele já aniquilou, ele já destruiu, ele já roubou. Ele rouba a nossa verdadeira vida, ele rouba a nossa verdadeira felicidade, ele assalta a nossa vida. E ele nos rende, ele nos torna escravos, reféns dele. E Paulo está dizendo para aquela igreja que ele mesmo havia plantado, que estava muito preocupada com ele, pois ele estava preso. E Paulo serviu ao Senhor de forma muito, muito boa, muito incrível, enquanto esteve preso. Ele escreveu vários textos que nós temos. E Efésios é um desses textos da prisão. Filipenses é outro. Nós temos as últimas cartas de Paulo, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, metade das cartas dele foram feitas na prisão. E embora eles estivessem todos agora afoitos por conta do seu plantador, do seu pastor, Paulo fala do que eles deveriam se preocupar de fato, que são os pecados. Que são aqueles pecados que no versículo 2 ele diz: nós andávamos outrora assim, segundo o curso deste mundo. E aqui vem a segunda coisa que destrói, que engana: o mundo. O mundo e os seus amores, o mundo e as suas seduções nos enganam. Nós temos 3 grandes inimigos apresentados aqui. Porque logo em seguida, na continuação ainda do versículo 2, diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo também o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando então do diabo e das ações demoníacas causadas nesse mundo. Nós temos 3 frentes que tentam nos matar, nos roubar e nos destruir. Tentam nos enganar, tentam tirar a nossa vida. E eles são os nossos pecados, o mundo que seduz e mente, e o diabo, o pai da mentira, afinal das contas. Aqui, quando fala o príncipe da potestade do ar, nada mais é do que um ser invisível, um ser maligno que atua em todos aqueles rebeldes. E o texto nos assusta quando fala no versículo 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações
da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O texto vai colocar, então, algumas condições ainda mais terríveis. Se nós temos dentro de nós essa inclinação terrível, o texto fala que isso é por natureza. Não a natureza que Deus fez, não a natureza perfeita com qual Ele nos criou, mas a natureza adâmica. Nós somos descendentes e seguidores de Adão. O texto deixa claro que nós todos somos, por natureza, não somente pertencentes a esse mal, mas todos nós caminhávamos para esse fim terrível que toda a humanidade caminha. Isso tudo porque seguem o curso dos seus próprios desejos, do seu próprio egocentrismo, desejos profundos da carne, instintos distorcidos da alma. Isso significa, então, que todos são pecadores e estão mortos nesses pecados. E veja, não é que nós cometemos pecados ocasionalmente. Pode ser que às vezes nós vençamos com um pouco de força de vontade. Mas se você parar para avaliar com todo o coração e com toda a força do seu ser, você vai perceber que não é possível nós vencermos esses três grandes inimigos. A carne, que é colocada aqui como o pecado, o mundo e o diabo. Nós não podemos vencer. E é por isso que todos nós estamos alienados de Deus. Por isso que todos nós estávamos em uma grande ruptura completa com Deus e entre nós. Nós todos rompemos com Deus e todos nós sofremos também em nossas relações interpessoais uns com os outros por conta disso. E citando então o grande reformador Martinho Lutero, ele disse que é como se o nosso coração estivesse encurvado para nós mesmos. Ele coloca dessa seguinte forma: como se os nossos corações estivessem servindo somente e tão somente mesmo as nossas próprias intenções, movidas pelo nosso orgulho, pelos nossos medos ou necessidades, em busca de nossas próprias aprovações, fazendo boas ações, não porque Deus assim nos fez para isso, mas para que nós pudéssemos receber aplausos e receber alguma honraria. Sim, meus irmãos, nós todos temos o coração encurvado em nossa própria direção. O pecado, então, não é simplesmente quebrar regras. A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso nada mais é do que nós não conseguimos alcançar a glória de Deus. Isso é pecado. Pecado significa, a palavra em si significa errar o alvo. E o alvo é a glória de Deus. E nós todos estamos aquém, muito abaixo da gloriosa pessoa que Deus é. E veja, isso contaminou tanto a nós, estamos tão imbuídos de pecado, que mesmo as nossas boas obras podem ser uma forma de procurar honras próprias. Uma forma de usar a Deus ao invés de servi-lo. Nós podemos usar os mandamentos do Senhor, de amá-lo e de amar ao próximo, para tentar uma bem-aventurança para nós mesmos. Nós às vezes queremos sucesso, nós queremos segurança, nós buscamos status. E no fundo o que nós estamos dizendo para Deus é o seguinte: Deus, eu vou te servir contando que. E isso daqui, contanto que, vai mostrar a verdadeira razão de nós fazermos coisas boas. Sabe, o egoísmo espiritual, meus irmãos, é um tipo de escravidão mais sofisticada. Ela é respeitável.
ela é religiosa e por isso ela é mais difícil de ser percebida. Mas a verdade é que nós todos temos muitas vezes esse outro lado da moeda. Se por um lado nós vivemos muitas vezes de forma dissoluta e imoral, muitas vezes nós vivemos também de forma dissoluta moralmente. Nós muitas vezes pecamos de forma que nós conseguimos maquiar a feiura dos nossos pecados. Porque muitas vezes estamos biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos, como o texto nos indica. E essa é uma condição que inicia em cada ser humano o inferno. O inferno vai se aperfeiçoando ao ponto de se transformar em algo completamente perfeito em algum momento. O inferno será consumado dentro de nós se Deus não intervir. O inferno, meus irmãos, não é Deus atribuindo punição arbitrariamente sobre nós. Na verdade, é o homem, é o ser humano insistindo em viver sem Deus até as últimas consequências. Por isso, todos nós nos encontramos assim, como o texto nos coloca. Mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos todos nós, seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, que tem atuado em tantas pessoas, entre os quais também todos nós andávamos, seguindo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, e sendo, por natureza, filhos da ira. Se existe um último ponto, o pior de todos, é esse aqui. Porque todos os outros mostram que nós voltamos as costas a Deus. Mas esse aqui mostra a nossa condição diante de Deus. Não somente mortos, incapazes de responder, não somente seguindo a manada do mundo, mas também, infelizmente, sendo filhos da ira vindoura. Ira não da humanidade, uma ira não do diabo, dos poderes celestiais, mas ira do próprio Deus. Todos nós éramos, por natureza, filhos da ira. Existe um cálice preparado a todos nós, que foi preparado para todos nós. Um cálice que está transbordante e espumando, já descendo ali o topo do cálice. E esse cálice é o cálice da ira de Deus. Que muitos de nós, infelizmente, quando eu falo do mundo todo, muitos da humanidade, infelizmente, provarão desse cálice. Muitos ainda continuarão sendo filhos da ira. Então, meus irmãos, é isso que é a grande notícia. É uma notícia péssima. A grande notícia começa com uma má notícia. Estávamos todos nós perdidos. E é isso que todos os reformadores perceberam. A humanidade se perdeu. O invasor entrou, roubou, matou, aniquilou. Não há mais vida. Eles agora são escravos. Essa é a condição de todos nós. Mas perceba o que diz o versículo 4. Mas Deus. Esse adendo aqui é impressionante. O texto poderia dizer, vocês todos andam assim, nós todos merecemos simplesmente o inferno. E a má notícia seria uma catástrofe. Mas eis que Deus entra na história. Deus entra no versículo 4 e traz vida, traz renovo, traz esperança. Mas Deus,
Nós estamos perdidos, estamos pecando, estamos falhos, mas Deus, nós estamos sem caminho, estamos desaventurados, somos ovelhas, sabe, desgarradas, que caíram no abismo, mas Deus, nós estamos todos sem vida, sem vitalidade, mas Deus. E essa frase muda todo o contexto, muda toda a vivência, muda toda a expectativa. Porque o texto continua dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Essa palavra rico em misericórdia, em seu original, é como se fosse Deus, é tão rico em misericórdia, que termina uma camada da sua misericórdia, tem outra. É como se às vezes nós dizemos, nossa, eu caí num abismo profundo, quem pode me tirar? Pois é, às vezes a gente pensa que o abismo não tem fim, mas ele tem fim. Mas a misericórdia de Deus não tem fim. É como se fosse maior do que o abismo. E é de fato maior do que o abismo. Acaba uma camada, acaba um primeiro abismo, ele é maior do que o abismo. Ele é rico, e tão rico em misericórdia, que não há nada e nem ninguém que é capaz de se comparar. Deus entra em cena. Ele não nos deixa morrer voltados para nós mesmos, encurvado para nós mesmos. Deus entra em cena e por pura graça, Ele nos torna vivos através de Cristo Jesus, que vive. Deus não espera simplesmente que melhoremos. Ele não olha do céu e fica olhando, vai lá, tente de novo, você será capaz. Ele não nos aceita para nos transformar, meus irmãos. Na verdade, Ele vai nos transformando conforme nós chegamos até Ele. E então acontece uma ressurreição dentro do nosso coração. Jesus Cristo é quem nos garante isso, porque Deus é um Deus rico em misericórdia. Não tem fim. As suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Haverá um dia que a sua misericórdia acabará? Não acabará. Por isso que nenhum dos seus será perdido. Por isso que nenhum dos seus se perderá eternamente no inferno. Ninguém pode roubar os seus filhos de suas mãos. Da mesma forma que o pai foi atrás do filho, aquele filho desgarrado, correndo atrás dele, abraçando ele, ele foi também atrás daquele outro filho que não queria participar da festa. Nós temos um Deus rico em misericórdia. Para o filho estar desvirtuado e para o filho moral, ambos perdidos, ambos precisando de um pai que pudesse se achegar até ele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Foi porque Ele nos amou, e o seu amor não é pouca coisa. Meus irmãos, nós sabemos de vários textos que falam sobre isso, mas é necessário nós provarmos desse amor. É necessário nós vivenciarmos esse amor. Nós, às vezes, somos gabaritados na Bíblia. Tem pessoas que podem conversar e serem até muito superiores a mim em teologia. Tem pessoas que têm mais tempo de caminhada cristã do que eu tenho de vida. Mas a verdade é que se nós ficarmos somente nessa ideia de que nós sabemos que Deus nos ama em algum espaço, em algum lugar, mas não provarmos desse amor, então nós não teremos o que Ele vai fazer aqui. O que Ele faz é que Ele nos ressuscita, Ele nos vivifica em Cristo Jesus. Porque a graça dEle é muito maior, é muito mais transbordante que o nosso pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem um texto muito famoso que eu tenho certeza que vocês conhecem. Porque Deus tanto amou o mundo
que deu o seu único Filho, para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mesmos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E a graça é o meio pelo qual nós somos salvos. Meus irmãos, não existe nada que nós possamos fazer que possa garantir a nossa salvação. Não há nada que você possa realizar que vai te dar alguma salvação. É um dom, é um presente de Deus. E tudo é presente de Deus. Tudo. Gente, não é um exagero, é tudo. Se você tem uma família, é um presente de Deus. Se você tem um trabalho, é um presente de Deus. Até o ar que você respira, o ar que entra em seus pulmões, vem de Deus. Tudo que nós temos veio dele. E até mesmo a fé com que nós cremos é um dom de Deus. Lembre-se que há um outro texto que diz que ele é o autor, ou seja, aquele que fez, e o consumador, aquele que comprova. Autor e consumador da nossa fé. Porque nem isso veio de nós. Não é exagero dizer, nem um pingo de exagero dizer, que a salvação é 100% de Deus. É 100% da sua graça, é zero mérito de cada um de nós. Você não aceitou a Jesus Cristo porque você é mais inteligente do que qualquer pessoa que se perde hoje, do que qualquer outro filho da desobediência, até porque todos nós éramos assim. Todos nós éramos não só filhos da desobediência, como também filhos da ira. Mas Deus, esse é o grande feito do Senhor sobre nós, que destrói todo o nosso orgulho espiritual, mostrando que a salvação depende somente dEle. Sempre nós podemos lançar fora a vanglória e começarmos a ter apenas e tão somente gratidão pela grande graça e pela fé que Ele nos deu. Mas veja só, eu primeiro mostrei para nós onde nós estávamos, mostrei como nós saímos dessa situação, mas eu quero também falar por que Deus fez tudo isso. Por que Deus fez tudo isso? Versículo 7 mostra o início disso. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a primeira coisa, o primeiro motivo de Deus ter nos salvo é para mostrar nos séculos vindouros, e isso representa não somente o nosso momento, mas os momentos que hão de perdurar para toda a eternidade, a suprema riqueza da graça de Deus. E isso é incrível. Ele nos salvou primeiramente pela sua graça e para a sua glória. E esse é um dos pontos, dos 5 pontos da reforma. Somente a Deus a glória. Por quê? Porque Ele teve graça e derramou graça sem medidas. Isso representa, em outras palavras, é como se o céu espantosamente falasse em todos os séculos, para todos os séculos vindouros. Vocês percebem? Dizendo entre si, todo o céu, os anjos, nós que estaremos lá, que grande coisa, que riqueza, que grandeza é a graça de Deus, pois nenhum dos seus se perdeu. Que grandeza é a graça de Deus, pois deu a eles vida quando eles eram mortos, quando eles eram escravos, fez deles filhos. Que grandeza, a riqueza do amor de Deus. E o versículo 10 mostra isso no agora. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus,
para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Isso aqui é maravilhoso. Deus não somente nos salvou, mas Ele também preparou de antemão um caminho para nós trilharmos, um caminho na qual nós podemos fazer coisas boas, pois somos feitura dEle. E essa palavra feitura é a mesma palavra da qual vem a nossa, uma famosa palavra nossa, que é o poema, poema em grego. E essa palavra vem da mesma, nós somos poesia, poema dEle, obra dEle. Isso aqui é maravilhoso, Ele está fazendo em nós algo novo. Antes éramos todos feiosos, nós todos éramos uma obra terrível, uma arte do inimigo, mas agora, em Cristo Jesus, somos a poesia de Deus, feituras deles, criados em meio de Cristo Jesus, para fazer coisas boas nesse mundo. E veja, até mesmo isso, Ele já preparou para que nós andássemos. E veja, meus irmãos, tudo que nós conversamos desde o começo do culto, a mensagem, o recado que o irmão trouxe, o Samuel trouxe para nós, só nos comprova que Deus, de fato, nos fez e preparou um caminho, muito mesmo antes de todos nós nos conhecermos, muito mesmo antes de nós entregarmos a vida a Ele, Ele pensou em nós. Ele morreu por nós. Veja, esse é um grande plano de Deus. E é um plano infalível. É impossível Deus perder. Percebeu isso? Não tem como Ele perder. Quando a humanidade pecou, talvez o diabo tenha pensado, ele perdeu. Acabou. Acabou. Mas é impossível. Quando todas as coisas parecem ir mal na sua vida, lembre-se, Deus tem todo um planejamento. Deus já fez tudo por você. E Ele está trovejando. Ele é o grande eu sou. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Assim como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Nós temos a melhor notícia, porque nós servimos o melhor Deus que existe. Nós todos estávamos perdidos, mas lembre-se disso. Mas Deus, quando tudo estiver indo mal na sua vida, quando você pensar, nossa, eu quero acabar com a minha história, eu quero desistir, eu não vou mais na igreja, eu quero saber mais de nada, lembre-se, mas Deus. Quando tudo parecer dizer não, lembre-se que Deus tem um plano e Ele não fracassa. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos ter esperança, meus irmãos. Pela graça somos salvos. Somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo. Glórias ao grande Deus, sempre a Ele, todo louvor, toda a honra. Lembre-se, meus irmãos, que Jesus fez muito mais do que nós podemos pensar ou cogitar. Eu quero trazer para vocês esperança, eu quero trazer ao coração de vocês ânimo. Deus está fazendo grandes coisas. Nada fracassará. Não vamos fracassar, nós não vamos perecer, porque estamos seguros em suas mãos. Nós não temos motivos para desistir, porque Ele está conosco.